Então, eu quero saber como você chegou até aí, mas agora, como que eu te falei de alugar, vamos explicar pro pessoal assim. Você é o diretor desse longa. Tem uma figura de um produtor? Como que funciona esse time? Como você escolhe o time? É como se fosse um jogo de futebol, você é o técnico? Como que funciona para levantar? Você tem ideia, você levanta do zero e aí eu vou ver no cinema e falo, putz, é um filme e tá pronto. Como que é? Porque a galera não faz a menor ideia, né, de como que é. Existem várias maneiras, né? Cada projeto tem uma maneira de acontecer, né? Você pode ter um projeto que nasce de um produtor ou de uma produtora e vai atrás de um diretor. Tá. Ou, neste caso aqui, que na verdade veio de um produtor, que foi o Del Clabin, com uma ideia. A gente encontrou numa ponte aérea, falou, cara, tem uma ideia aqui, lê essa matéria. Eu falei, temos um filme aqui, consegue os direitos que a gente vai fazer. E a gente foi na Gulani e colocamos o filme em pé. Então, assim, você tem o produtor, que é o cara que vai desenhar, fazer o desenho de qual o tamanho desse filme, como é que a gente vai fazer, qual a equipe que a gente vai fazer, quanto dinheiro a gente precisa, como é que a gente vai subir esse dinheiro, como é que, né, os produtores vão fazer o filme acontecer. Tá. O diretor é o cara que eu chamo de o capitão do navio, né? Ele fala assim, a gente deve ir mais ou menos para cá, ó. E aí ele vai conduzindo todo mundo. Escolhe os atores. Escolhe os atores, está junto geralmente do roteiro para entender qual é o tom do filme, vai fazer toda a linguagem do filme, a linguagem visual, a linguagem, o tom da atuação, como esse filme, qual é o ritmo do filme. Entendi. Então você forma a sua equipe e você tem essas que a gente chama de cabeças de equipe, né? Que é o seu diretor, a sua diretora de fotografia, o seu roteirista, o seu assistente de direção que vai comandar o set de filmagem, mas o seu... Então você tem como se fossem vários gerentes e eles se dedicam a gerenciar outras pessoas. Acho uma maravilhoso empresa, né? pensar como uma empresa, mas é um pouco, né? É um pouco, né? Aí você tem o diretor ou a diretora de fotografia que vai cuidar de como aquilo vai estar impresso, como aquilo vai estar iluminado, como aquilo vai estar enquadrado. Você tem o seu diretor ou a diretora de arte que vai... Por exemplo, aqui tem uma direção de arte. Tem. Né? Alguém escolheu isso aqui. Né? Aqui tem a fotografia, está iluminado de certa forma. Claro. Tem cor, né? Foi escolhido cor, foi escolhida uma certa poluição visual... Por um motivo, não é para ficar poluído, mas é porque essa quantidade de informação... Faz parte, Enquanto a gente está falando aqui, tem muita informação para a gente estar olhando. Você tem o som direto, você tem depois o montador, que aí a gente vai voltar já onde eu comecei minha carreira. Você começou. Que é depois que está tudo filmado, o montador é o cara que vai... Bom, só antes de chegar no montador, você tem figurino. Isso. Você tem maquiagem, que é toda a caracterização. Quem é que vai falar assim, putz, esse personagem aqui tem um topetezinho aqui, mas ele tem uma barba meio cheia. Depois, no caso da Turma da Mônica, isso, né, é um trabalho absurdo. Aí vai num outro... Ou mesmo nível. aqui, né? Você aqui também, anos 80, você tem que todo mundo tá lá caracterizado nos anos 80. Como é esse personagem? Ele é mais caricato, ele é mais realista... tudo isso o diretor vai dando as diretrizes. Por exemplo, na cena que eles estão gravando no estúdio, o diretor de arte cuida daquele cenário. Totalmente. Tem um figurinista que vai cuidar de... E tudo isso você está supervisionando. Sim. Chega para você pronto, mais ou menos. Não, chega as ideias. As ideias. Estamos pensando por aqui. Não. Eu acho que o figurino... eu sempre dizia, o figurino do bingo tem que ser anos 80, mas ele não pode falar mais do que os personagens. Como assim? Isso quer dizer o quê? Porque os anos 80 muito facilmente você esquece, você põe aquele monte de cor, e o figurino chama atenção, você não consegue prestar atenção no ator, porque o figurino Cores chama muita cítricas, atenção. Lembra? Aquelas coisas dos anos 80. As cabelos piores armados. Nossa! Combinações possíveis. Então, de caracterização, eu Entendi. queria que os personagens fossem de verdade, você olha e você se sinta nos anos 80, mas sem que isso chame muita atenção. Isso é uma direção. Claro. E aí eles vão apresentando várias opções. E aí você falando, vamos por aqui. Não, esse cabelo pode ser mais exagerado. Esse aqui vai ter o Augusto Madeira que faz agora esqueci o nome dele, que é o cameraman. Tá. Que eu falei, eu quero que ele tenha um mullet, que é aquele Sei, do mullet. Lembro do aquele cabelo. Profissão Perigo, lá, o MacGyver, lembra? Tipo o MacGyver, exatamente. Então isso tem, né, todo assim, o diretor ou diretora de arte, você tem figurino, maquiagem, locação, tudo isso está dentro do scope dele. Aí você tem o fotógrafo, aí você tem, depois que está tudo filmado, aí você vai para pós-produção, que você tem primeiro que é o editor ou o montador, que é um pouco a mesma coisa. Vai pegar um monte de coisa que todo o material filmado, separado
Você pega todo o material que o diretor filmou e você vai transformar ele no filme. Caramba. O que significa? Todo o material filmado. Deve ser assustador, né? Todos os planos filmados, todos os takes, todas as tomadas que foram feitas. E você vai lá. Já com uma indicação sua do que vale e o que não vale ou não? Depende muito da relação do diretor com o montador, né? Então, por exemplo, você fez uma cena, sei lá, quantos takes você faz de uma cena? Depende. 30, vai? Depende do filme, depende. Às vezes faz muito, às vezes faz pouco. Por exemplo, no Bingo, Tá. tem uma cena do Vladimir Brista e da Leandra Leal que eles estão num jantar, onde ele vai ter uma alucinação que eles estão transando ali em cima da mesa. Tá. A gente ensaiou muito essa cena. Por exemplo, dá esse exemplo. Tá bom. A gente ensaiou. E aí a gente colocou a câmera num lateral dos dois, assim, com uma aproximação dos dois conversando. A gente ensaiou antes, aí no dia a gente ensaiou. A hora que eu fui rodar o primeiro take, tava lá no vídeo assist, que é a câmerazinha, O monitorzinho onde você você tá assistindo. Aí eu falei, aí o assistente falou, vai câmera, vai som. Aí antes de dar a ação, eu falei, espera. Aí eu fui do lado deles e falei assim, eu vou rodar um take só. Eu não vou rodar o segundo, tá? Ação. Isso aí. Que pressão, meu Deus! Eles fizeram o take. A gente terminou, a gente assistiu, falou, tá feito. O quê? É um plano sequência com um take. Eu não fiz um segundo, maravilha. um segundo take, porque foi tão perfeito, foi tão mágico. Então, nesse caso, eu só fiz um take. Mas se tivesse feito 30, aí alguém anota, ó, gostei desse. Sim, o continuista geralmente anota Tá. os takes que o diretor gosta, e aí o montador pode olhar essa lista de takes que ele gosta, ou ele pode não olhar. Eu, como montador, não olhava. É mesmo? É. Às vezes você puxava uma coisa que o diretor provavelmente não... E Sim. também tem muita coisa de... Eu tava vendo os caras falando, às vezes você pega o áudio de um, a câmera de... O outro, aí o cara tá de costas, ele não tá falando, mas tá usando... Cara, tem... Muito, né? muito. É mesmo? É tudo manipulação. Cinema é uma grande manipulação. É tudo mentira. Já começa disso. É tudo mentira. Só que a gente... O cinema só funciona quando o manipulado, que é o espectador, não percebe que está sendo manipulado. Então você tem que criar uma atmosfera de um filme que pode ser um filme realista ou pode ser um filme fantasioso, mas você tem que entrar naquele mundo. E aí, então por isso que o diretor tem que achar uma maneira de contar aquela história que você, como espectador, vai estar totalmente dentro de um jeito que eu não vou... daquela história, daquele personagem, e que esqueço que eu estou vendo um filme. Então o montador ele vai juntar tudo, ele vai entender, putz, vou começar pelo plano aberto, vou começar pelo plano fechado, vou usar esse plano inteiro aqui, não, vou cortar muito rápido. Mas ele pode mudar o roteiro? Então, tem um caso de um filme, aí só para... Não, fica à vontade. A gente começou falando aqui da versão diretor, né? Isso. Aí eu vou mudar para versão montagem. É diferente? Quando eu comecei como montador, né? Então eu comecei a minha carreira... Sim, comecei na publicidade. Então, comecei operando câmera em teste VT, operando câmera em teste de elenco. VT de comercial? De elenco, assim, teste de elenco. Para fazer comercial, eu operava a câmera. Depois eu comecei a finalizar uns comerciais, aí eu comecei a editar uns comerciais. Então, eu comecei editando com o Fernando Meirelles, que era nos anos 96, 97. Grande diretor de comercial de... O grande diretor de comercial e hoje de filme no mundo inteiro, né? Total. E aí eu montava os comerciais do Fernando. Até que depois de 3 anos e meio montando os comerciais dele, ele foi fazer o Cidade de Deus. E aí ele me chamou para montar o Cidade de Deus. E foi muito engraçado até que eu estava um dia lá na produtora, na O2 Filmes, ele me chamou na sala dele, eu fui lá e ele falou assim, olha, eu sabia que ele estava fazendo o Cidade de Deus, mas eu estava quietinho na minha, montando os comerciais aqui, ele me chamou e falou assim, olha, isso não é um convite ainda. Mas se eu te convidar, eu falei, eu aceito, vai ficar incrível, vai ser a melhor montagem de um filme que você já fez, vai ser incrível. E aí eu saí da sala e falei, que foi que eu disse? Caramba! O que tá acontecendo? Corta pra você. Não, por que eu falei isso? E moral da história, eu fui fazer o primeiro filme que eu editei na vida, que foi o Cidade de Deus. Que experiência, cara. Nunca tinha editado um curta, nada. Ah, não? Só tinha feito comercial. De 15 segundos, 30 segundos, foi pra 2 horas? 2 horas e 6, por aí. Nossa. Que é um filme icônico até hoje, lembrado